apporte pour na voyage na Angola tout ko yoka keno apporte azoke ni voyage à Angola mais tout ko surprendre après sortir à Kilt toye a kozwa apporte iyoko départ de Angola akoloba bino mo eloko moko bana Angola bana Kisasa pe partout dans le monde au image ya départ ya porte iyoko yemoko azo le baksilabino moi un peu plus pour na départ na ye apporte le biloko ni pour na voyage à Angola n'a pas moli zambe pour être zambe a kokisi okalo keli na ye agradecer Deus porque Deus realizou a sua palavra bato ya bankumu ya Angola babengisi na Angola as autoridades d'Angola me convidou pour na musala ya tata na Angola pela obra de Deus do Pai na Angola. Nazali na moi message ka moke ya pour la zone na Angola on kola pesa kinga tenho uma mensagem que Deus me deu para transmitir a Angola. Ezali ka nzela mibale do abengi deux chemins somente duas caminhos nzela ya mokili pe na nzela lo o caminho da vida e o caminho da morte. Bakonzi mibale Yesu mokonzi Satana pe mokonzi dois reis de Jesus Cristo é o rei e Satanás também é o rei. Lelo ngai na yo molobi ngai molobi na yo moyoki e hoje na sango malamu uzana nzela ni hoje eu estou a transmitir a mensagem. Vocês têm qual caminho? Qual caminho que vocês estão a seguir e quem está a adorar? Tens duas caminhos e tens duas reis. Jesus Cristo é o rei. Satanás também diz que ele é o rei. E dois reis, teu coração está adorando quem? E qual é a obra que você está a trabalhar? Vimos no livro do Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão nasceu dois filhos, Caim e Abel. Como o seu pai Adão e a sua mãe Eva, obedeceu na voz de Satanás. E Satanás amarrou na prisão. Comeu a árvore, o fruto, e Deus impedir para que não possa comer. Mas aquele ave e amarrou muita gente na prisão do Satanás. Pode aclamar Jesus e você anda aí na igreja. Pode ser apóstolo. Se o pecado está dentro do seu coração, a maldade está dentro do seu coração, está dentro da prisão. Está a judiar diante do Satanás. Se a morte chegou, e vai permanecer na prisão do Satanás. Se a obra do Cristo Jesus está nascendo no seu coração, e vai ficar no lugar da paz em Jerusalém. Estou a vir porque há muitos servos que estão aí e matou os obreiros do Cristo. Acerca dos problemas, dos milagres, de dar os seus dinheiros, de fazer outras coisas. Isso foi a obra do servos de Satanás. Eu não está a impedir o milagre. E se você não semeou, não vai construir a sua casa lá no céu. Mas está a depender da condição. E como você vai receber o milagre.
Naquela mensagem que naza koya. Eu estou a vir. Nasengi bino boya ebele. Eu peço a você, venha Mba koka makamuni nzambe ate na munoko na ngai. para ouvir a mensagem que Deus colocou na minha boca. Bozwanga te lokola basali ka bayaka wana koteya bayaka koloba. Mais koluka mbongo te ngane koluka mbongo mutu te. Eu não venho para procurar dinheiro, Mais ne koluka ne milimo ya bato ebu. mas eu vim para procurar as almas perdidas. Nzamba pambola. Que Deus vos abençoe. Bino ba pasteur angola. Vocês, os pastores da Bandeko na Angola, bapotre. os apóstolos, Na ye na mboka na bino boya. vim na vossa terra. Ai na sango ya nkono. Vim pela mensagem boa, Sango ya bolingo tokabwani. a mensagem do amor. Satana kabwana kana. O Satanás nos separa, Mais biso bana nzambe tokabwani. mas nós, os filhos de Deus, separamos. Nazo ya boya mangai. Boya mangai te boya mangai Yesu. Não me recebe, mas recebo um Cristo Ona kumbe bino. que eu transmiti. Nzamba pambola. Que Deus vos abençoe. Precisement ekozala na ville nini oyo ekozala est-ce que eza tourné ya Angola mobimba ou bien okosuka na ville moko kaka ou bien na ville mosusu ezali tourné ya Angola mobimba. Voir Pasteur wana babengi pasteur mo abengi singa. Na ba pasteur ebele bayokani po kuna sala. Bayokana nonga liboso avant sala tourné. Bakoyokana nonga. um pastor me convidou, mas reuniram todos os Abi continue pastores. na koyoka. E a Bíblia diz, a fé vem daquele que nos Toka ouve. nde loba ya Christ. E ouvimos a palavra do Cristo. Yesu ye moko ayebi soki ekozala. Cristo, ele sabe se Soki nakozala eu uye na une vou semaine. se só fazer uma Wana nga semana, nayebi te mais Yesu nde moto ayebi. só Deus que sabe. Merci. Muito obrigado. Ok, merci. O profeta, tu vi fazer a interpretação, pode te apresentar um pouco para ver, porque a gente de Angola também percebe quem você é. Eu agradecer muito a Deus pela sua oportunidade para permanecer com o homem de Deus, o apóstolo. Ele é um homem de Deus que tocou meu coração pela mensagem que Deus colocou no seu coração. Meu amado Senhor, eu chamo-me profeta Manuel e Deus colocou na minha boca uma mensagem para te dizer, você que vai ouvir esse homem de Deus, que Deus usou no fim do tempo para transmitir a mensagem vindo do Senhor. Meu amado Senhor, não perca dessa oportunidade, porque Deus vem para mudar a multidão das pessoas e talvez está com os problemas, miséria, frieza, mas você vai receber a solução, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus vem para ensinar e a palavra de Deus vem para libertar os corações perdidos e você será liberta, não para a oposição de mão, mas você será liberta pela palavra de Deus. Ele é um homem de Deus que Deus usa muito, porque ele recebeu a mensagem da vida. Meu amado Senhor, recebe este homem de Deus e a sua vida mudará. Eu agradecer a Deus. Eu convido muita gente, a família do Cristo Jesus, a partir da Angola. Vocês todos venham, vocês todos convidam os meus irmãos, convida a família, convida mesmo os amigos, amigas, para compartilhar no corpo do Cristo Jesus e a sua vida será transformada e Deus seja louvado. Obrigado. E apóstolo, e a tua chegada é para quanto em Angola? Que dia? Como nós fizemos colonia Como le 21, nós avions le 20. Eu vou receber o voo do avião dia 21. Como le 21, só que nzamba ko. Vou chegar aí dia 21. Eu sou Deus que o homem de Deus que está temendo a Deus. O filho que Deus me deu para trabalhar na obra de Deus. E agradecer muito a Deus pelo homem de Deus. E lá Angola há muitos profetas
Nós somos os cristãos, mas nós somos os angolanos. A nossa terra não é aqui. Estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Deus os abençoe. Vamos chegar ao dia 20. Sei que os cantores, grandes cantores estão aí. Como Yami, Morta, o irmão Sofia. Eu também sou cantor. Eu sou pregador. Mokolo wana na kozala ko wapi ya mokolo suka nanga na kozala ko wapi moto na Yesu Nzambe na koloba nini naokaki mingi mongongo maloba na Nzambe naokaki mingi mongongo na Nzambe tosa ko tosa ngana boy ko tosa liloba na boya ko tosa ndima liloba Nzambe na boya ko ndima posana nzote kabola kinga kona Yesu bisanga mokili ezipaki elongi na Yawe Nzambe nayaka mobembo na tsela mokili na Nzambe nayaka voyage na tsela mokili na bato nakuti bambongo mituka ezali ya Nzambe biju bambongo naso ezali ya nkolo omila olendo na tsela biloko na Nzambe pesa motema na boyiko pesa ndima liloba boyiko Nima konima naboya konima kosa mokile kabola tinga kona Yesu tolona suka nakomema konini Nzambe tolia na bango tomela tobanda bakena malita tomela tolango na bango basira kokufa tosala kapitene kobo bakufa na sida tomela katoko bangi bakufa tibere kasina na kobika na mawana Nzambe yokobiki lelo ye bolime kulusi kalangonga yango yo mama bongola motema bonga yango yo bongola motema obika mokolo wana ngayo c'est ça toza na mokolo wana to koyemba mokolo wana na baya Yesu na keli dia nanga na wele na moto te ya Yesu ya nanga oh Yesu yonde ya malamu botenga na luta yonde ya nanga oh Yesu ya nanga moko yemba Yesu ya nanga oh Yesu na wela ina kutote mubala libala ya nanga na tela motema na wela ina apporte c'est un grand plaisir ya kozwa baibilili oyo bino bana Angola pe bokosepela po tosala yango exprès mpo na bino babiloko ya boye tosala yango ntango nyonso tu te me ya turo tosala yango boya koyoka mateya mpo oyo alingi kobika yaka obika mpo mosali na Nzambe oyo azali koya tobeti te tokumisi te me yaka omona yaka oyoka me aporte mpona kozwa yo contact nini bakoya kozwela yo parce que c'est que non tokosenga peut-être pesa bango numéro de téléphone ba o misusu pe même ata tango kokende même tango kozonga okwa kozana bango ba contact po batebele batamso alingi ba joindre yo bakozana na possibilité toujours par téléphone ba ndenge tolobaka bakozana na nzela ya moyembi immortel et vamos receber um caminho do este cantor immortel moyembi immortel pas à moi nanga et mon filho mingi ape moyembi na bino kuna os cantor lá nde na kozala na maboko na ngoma na bango estarei na igreja dele na pasteur com o pastor que me convidou baozwanga e vamos receber aí na awa na Paris aqui na ese basala nzambe mpe mosusu tosola kuna oyo basepepe bakosala mosala awa na kobengisa bango baoya mpe awa e vou convidar também os pastores para vir aqui
choisi de roi aqui no tokobengisa mpe nake kuna mpe bobengisa mpe basale mosusu baye mpe kosala mpe mosala toza convention mo monene po toa besoin bato babika basala nzambe ya solosolo mpona mikolo oyo bagumameli bala te babi ya 7000 bagumameli na bala te bazali oyo bavai na vérité oyo bakolinga kini ekatana lokola paul te loba lokola jean baptiste mpo na vérité bakoya mpe awa ngombe kosiporte mpe batike na mpe bapris na charge mpo atoa déjà ya mikanda mpe église awa baoya mpe kosala mpe mosala sisa kosala nga ngwana te ndimo ya bato ekangola bakozala besoin na bazala kuna epai ya epa awa tozali na choisi le roi de Rick Cosmos na 94 choisi le roi na église ya pasteur Yoko na sorti na pasteur à Jésus l'église à Jésus apôtre Yoko na église à Jésus Liziba na Bomoy la source de vie en français na portugais prophète David la fonte David bino mo bosili koyoka to komi be na suka bolanda ino belo mo papa lingombe za ngate to sali ba erreur de commenter na toza na église ya apôtre côté apôtre kufa ne kusu te apôtre não morreu na cruz nda kufa na cruz de Jesus aquela pessoa que morreu na cruz é Jesus apôtre akoleka na ele apôstolo vai passar mais Jesus akoleka mas Jesus nunca yenda basama ne kusu kwa biso do bika ele ficou na cruz dana ka sentinelle eu sou sentinelle ele não ganha Ezequiel como na ali no livro do Ezequiel Ezequiel 7 Ezequiel capítulo 7 Ezequiel 33 verset 7 33 versículo 7 abilobela bango kolo ya babete lokolo ezanga na bomoi nazo sengo na kufa na moto mabete como eu estou em vida não agradece a morte de uma pessoa obelete moto mabe abongwa na nzela na ye pe abika e o pecador se converte para abibongwa bongo na nzela mabe na oningi kufa pona nini enda kuna sala ye que você quer morrer a casa do Senhor tenga nazo sengo na kufa na liwa na moto mabete olinga olinga te frère da morte dos pecadores mais dozo kufa te dozo lala mas nós não estamos morrendo ao julgamento só ndimi Jésus okosamba te olika na jugement te se você aceitou Jesus nunca passará no julgamento alors ngonga uka chemin nous ali nzela qual é o caminho você tu tem nzela nzela ekobo nzela masanga ya koto na caminho bitumba koboma na prostituição a morte toza nzela bolingo esengo kimia motema peta na baninga está no caminho do amor da paz, da tranquilidade. A tua consciência sabe como é que você está andando. Merci. Muito obrigado. Merci pour lelo te suki boye ezala kinde flash info pour le départ ya apôtre Yoko bientôt à Luanda. Bientôt à Luanda. Donc Luanda évangéliste Lázaro. Laís. E passando a mensagem que eu tive, glória a Deus. Na boca na Angola, e uma mensagem do mesmo que deixa, né? Glória a Deus. Fala em português, mais importante. Sim, ora agradeço a Deus pela palavra que me tem dado, pelo o servo de Deus que é apóstolo. Estas são as mensagens do último tempo. São as mensagens que cada da pessoa que escutará a mensagem para aproveitar. Porque é uma oportunidade para todos nós que estamos em vida, porque subimos o dia de hoje, amanhã não subimos. No entanto, recebem o homem de Deus, o servo de Deus, e escutem bem, prestam bem atenção em tudo, vocês vão ver a mudança e põem em prática tudo que vai ser dito, vocês vão ver a mudança nas vossas vidas. Glória a Deus. Porque Deus é um Deus de justiça. Amém. É um Deus que reage muito bem. Amém. No entanto, é um momento próprio que eu vos convido na casa do Senhor, porque Ele é bondoso. Glória a Deus. Em nome de Jesus, agradecemos. Obrigado. Estamos em fim. Obrigado. Tchau, tchau. amemayenga mpe nazongaki nakola témoignage wana oyeba ke lolo ezali enfer ezali Jérusalem mpe ezali nzambe apambolaki. Merci.